Fala, caipirada e capiais desse Brasilzão. Meu nome é Sagran Carvalho. Fala aqui direto dessa maravilha da natureza que é a Chapada dos Veadeiros. Aqui, direto do Brasil profundo, da capital da Chapada, Cavalcante, no norte de Goiás. Vem pra cá, vem conhecer. Isso aqui é lindo demais. Feriadão? Pede oportunidade não. Parece por aqui. Galera, esse é o vídeo que eu espero fechar o tema da queda, do epílogo do Império Soviético. Entendeu? Vou falar nele, mas a parte final, espero, e deve ser, e será voltado mais para a Ucrânia, pelo processo do referendo ucraniano que levou a independência daquele país, da União Soviética, e basicamente inviabilizou qualquer tentativa do centro, né, da União do Centro, representado por Mikhail Gorbachev, da manutenção da União Soviética. Vamos lá? Então tá. Leonid Kravchuk, nascido no que tinha sido território polonês durante o período entre guerras, dirigiu o ímpeto independentista de uma república cuja mobilização nacionalista era muito parecida com o processo das repúblicas bálticas. Na Ucrânia Ocidental, que tal como os países bálticos havia passado os anos de entreguerras fora da União Soviética, as eleições democráticas de 1990 levaram à expulsão completa da antiga elite local, que controlava os assuntos governamentais. A Ucrânia Ocidental, anexada pela União Soviética após o Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, nunca foi totalmente digerida pela poderosa União Soviética. É fácil imaginar que a União Soviética talvez ainda existisse numa ou noutra forma se Joseph Stalin não tivesse firmado o pacto de não agressão com Hitler em agosto de 1939 e depois exigido metade da Europa Oriental. Provavelmente ainda estaria presente, ainda que sem as províncias bálticas, se em alta Stalin tivesse levado em conta o desejo de Franklin Delano Roosevelt de deixar a cidade de Lviv, na Polônia. Stalin fez questão de transferi-la para a Ucrânia. No final da década de 1980, Lviv tornou-se o centro da mobilização nacionalista em prol da independência ucraniana. Era tão difícil imaginar a independência da Ucrânia sem Lviv quanto imaginar a União Soviética sem a Ucrânia no outono e no inverno de 1991. Na Ucrânia Ocidental, a situação lembrava o ambiente dos países bálticos. No leste, parecia-se com o que estava acontecendo em Moscou, em Leningrado, São Petersburgo, né? E nas regiões mineiras da Rússia. Nos setores central e oriental da Ucrânia, que faziam parte da União Soviética desde o começo, a antiga elite comunista lutava pela sobrevivência contra a agitação liderada por mineiros em greve na bacia do Donetsk e pela inteligência liberal que tomou os conselhos municipais nos grandes centros industriais. Assim, tanto no leste quanto no oeste, a velha elite ucraniana sentiu-se abandonada pelo centro da União e foi obrigada a negociar com as forças de oposição para continuar no poder. Nos idos de 1922, a União Soviética foi criada com a intenção de acolher a Ucrânia. A União surgiu como um Estado com um centro poderoso cuja meta, na primeira década de sua história, foi conter os ucranianos e sujeitar os russos, o grupo étnico anteriormente dominante. Dizimada na esteira da Grande Fome ucraniana de 1932 e 33, o Holodomor, a elite comunista da República recuperou-se após a Segunda Guerra Mundial, tornando-se parceira menor, de fato, mas não de jure, da Rússia na manutenção do Império Soviético. Influente, se não dominante, em Moscou, durante os governos de Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev, a elite ucraniana foi alijada do centro do poder sob Gorbachev. Apesar do rancor contra o novo líder,
e suas políticas, os aparatiks do Partido Ucraniano conservavam-se leais à ideia de união, até o golpe de agosto e alguns deles até depois. A tentativa de Yeltsin de tomar o centro na esteira do frustrado golpe de agosto ameaçou a elite ucraniana com uma situação em que o centro, implodido, a deixaria cara a cara com a poderosa Rússia, não mais sujeita a qualquer restrição. Enquanto Gorbachev ainda tentava cooptar os ucranianos em estruturas da União, oferecendo a segunda posição no partido a um aparatique do país antes do putsch e, depois deste, o cargo de primeiro-ministro da futura União a um funcionário do governo ucraniano, Yeltsin não tinha planos dessa natureza. E, em todo caso, os ucranianos já não estavam interessados. Foi a insistência da elite ucraniana na independência do país e a recusa e a incapacidade da elite russa de oferecer à liderança ucraniana uma alternativa integracionista atraente, a não ser uma confederação dominada pela Rússia, que levou à queda da União Soviética. Havia pouca esperança de uma conciliação russo-ucraniana após o golpe. A missão de Alexander Rutskoy, enviada a Kiev por Yeltsin no final de agosto de 91, não conseguiu atingir seus objetivos e deter a impulsão da Ucrânia rumo à independência. Em outubro, Kravchuk deixou de ir a Moscou e seu fatídico encontro com Yeltsin em Belaveza precisou ser organizado por intermediários bielorrussos. A União Soviética não se transformou num análogo do Império Austro-Húngaro, que no século XIX estendeu sua vida, obrigando a elite austro-germânica a dividir os botins e as responsabilidades de governar o Império com seus homólogos húngaros. A visão de Alexander Solzhenitsyn de uma União Eslávica, que alguns acreditavam que poderia ser real, depois de Belaveza, era, na verdade, um projeto de criação de uma Rússia maior e não o reconhecimento das diferenças entre a Rússia e a Ucrânia, ou uma proposta de parceria. Quando a população ucraniana votou pela independência com uma quase unanimidade surpreendente, Kravchuk apresentou tanto a Gorbachev quanto a Yeltsin o fato consumado de que a Ucrânia sairia da União Soviética. Em Belaveza, os presidentes russo e ucraniano negociaram as condições da saída e um novo modus vivendi. A incapacidade de Gorbachev de recuperar o poder após o golpe de Estado, o destrambelho de Yeltsin na tentativa inicial de tomar o centro da União, sua decisão subsequente de avançar com a reforma econômica russa sem as outras repúblicas e, enfim, a insistência obstinada de Kravchuk na independência deixaram em situação difícil a maioria das repúblicas que ainda não haviam declarado o desejo de se retirar da União. Os líderes bielorrussos, anfitriões da Cúpula de Belaveza, disseram a Yeltsin e a Kravchuk que apoiariam qualquer decisão que os dois tomassem. Em particular, sabiam que teriam de ficar do lado da Rússia em qualquer circunstância, mesmo que fosse apenas por causa da dependência de sua república que precisava do fornecimento de energia russa. Nursultan Nazarbayev, presidente do Cazaquistão e anfitrião da reunião de Almaty em 21 de dezembro, compartilhava essa posição. Não eram os recursos russos que ele tinha em mente, mas a população russa e eslava em sua república, que superava em número sua nacionalidade titular, os cazaques. Tampouco os líderes das outras repúblicas centro-asiáticas podiam imaginar a união proposta por Gorbachev se não incluísse a Rússia. Houve uma reação em cadeia. A Ucrânia não queria ficar na União, a Rússia não concebia a União sem a Ucrânia. E o resto das repúblicas não podia imaginar a União sem a Rússia. Os líderes centro-asiáticos foram praticamente expulsos do Império por seus senhores imperiais e agora não tinham alternativa senão ingressar no Commonwealth. Ao contrário das leis da União Soviética, a estrutura do Commonwealth permitia muito mais flexibilidade na definição do nível de integração política, econômica e social entre as repúblicas. Eram os variados níveis de integração dos territórios não russos ao centro imperial que distinguiam o antigo Império Romanov e a União Soviética.
Se no Império Russo, a Finlândia e o Reino da Polônia podiam gozar de direitos e privilégios especiais não concedidos às províncias russa ou ucraniana, na União Soviética, todas as repúblicas, desde a minúscula Estônia até a gigantesca Rússia, eram iguais em termos constitucionais. Dar certos direitos à Estônia era impossível, sem dá-los também à Rússia. Foi essa característica do federalismo soviético que tornou a desintegração da União Soviética praticamente inevitável quando o movimento em prol da independência ganhou velocidade nos países bálticos, na Ucrânia Ocidental, no Cáucaso e na Moldávia. A incapacidade dos líderes soviéticos de diferenciar as repúblicas da União em termos constitucionais era uma das realidades da vida política soviética que George H.W. Bush e seus assessores em Washington não compreendiam completamente. Pressionavam a favor da independência dos países bálticos, convencidos de que a União Soviética podia não só sobreviver, como ir muito bem sem eles. Sua argumentação falava em justiça e legalidade. Os Estados Unidos não haviam reconhecido a anexação das repúblicas bálticas em 1939, e agora elas deviam ser libertadas. O resto das repúblicas que ficasse como estava. Era uma proposta difícil de ser vendida para os demais estados. George Bush tentou em vão fazê-lo com seu discurso frango a Kiev no parlamento ucraniano, conseguindo dificultar, se não impossibilitar para Gorbachev o emprego do poder coercitivo do Estado ainda a seu dispor no sentido de estabelecer a lei marcial nos países bálticos durante um longo período. As aplicações cirúrgicas de força já não eram eficazes. Com a pressão ocidental a tornar proibitivo o preço do uso prolongado da força, Gorbachev não teve escolha senão agir de acordo com as normas constitucionais. Em última análise, as políticas de George Bush contribuíram para a queda da União Soviética, mas o fizeram independentemente dos desejos de seu governo ou mesmo de forma contrária a eles. A pressão pela independência dos países bálticos é apenas um exemplo das consequências inesperadas das ações americanas. Por certo, ao ajudar a salvar Gorbachev após o putsch e ao pressionar Yeltsin a cooperar com eles, os Estados Unidos impediram que o presidente russo se apoderasse inteiramente do centro da União ou que obrigasse o presidente soviético a negociar um acordo de confederação em setembro ou outubro de 1991, quando Kravchuk e os líderes ucranianos ainda compareciam às reuniões de líderes republicanos convocadas por Gorbachev. Em novembro, algumas semanas antes do referendo ucraniano, o governo Bush continuava a pressionar Yeltsin, tentando impedi-lo de se desfazer do governo da União, especialmente do seu setor de política externa, o Ministério das Relações Exteriores. Somente no final de novembro, Bush permitiu o vazamento da notícia do reconhecimento iminente da independência da Ucrânia, levando a moribunda União Soviética ao extremo. Dessa vez, o governo sabia quais seriam as consequências de seu ato. Por que George Bush e seus conselheiros fizeram o que fizeram? O apego pessoal do presidente americano a Gorbachev, que ele respeitava como homem e político, naturalmente faz parte da explicação. Porém, muito mais importante foi o desejo do governo de manter a União Soviética e seu líder à tona tanto quanto possível. O objetivo imediato, como formulou James Baker no início de 91, era extrair o máximo de concessões do agonizante mastodonte soviético no âmbito do controle das armas e das relações internacionais. A estratégia funcionou excepcionalmente bem. A retirada da assistência soviética aos governos apoiados por Moscou em Cuba e no Afeganistão, a concordância de Moscou em fazer cortes profundos em seus arsenais atômicos e o apoio de Gorbachev ao acordo de paz no conflito árabe-israelense figuraram entre as conquistas da política soviética de Bush no outono de 1991. No entanto, a preocupação americana mais importante era a segurança dos arsenais nucleares soviéticos, que, acreditava-se em Washington, estavam muito mais seguros sob o controle central das Forças Armadas Soviéticas, com as quais Colin Powell, o presidente do Estado-Maior Conjunto, e outros comandantes americanos haviam trabalhado nos anos do governo Gorbachev.
Também nesse caso, as políticas americanas tiveram sucesso. Uma das primeiras coisas que Yeltsin fez ao telefonar para Bush quando ele estava em Bela Vesa, em dezembro de 91, foi informá-lo do acordo dos presidentes eslávicos quanto ao controle conjunto, mas centralizado das armas nucleares. Por fim, havia uma preocupação relacionada à dissolução pacífica da União Soviética, especialmente referente às repúblicas dotadas de armas atômicas da Rússia, da Ucrânia, do Cazaquistão e de Belarus. Apesar das inquietações e previsões sombrias de Gorbachev, a União Soviética não se transformou numa Iugoslávia com ogivas. A Rússia não se transformou na Sérvia e Yeltsin, ao contrário de Slobodan Milosevic, não tentou reaver pela força as muitas terras agora em posse de outras repúblicas, mas consideradas por seu país historicamente russas. Entendeu? O que Yeltsin não tentou naquele período, Putin está tentando agora. O maior crédito pela dissolução pacífica da União Soviética deve ser atribuído às políticas de Boris Yeltsin e à postura cautelosa no tocante às minorias russas, assumidas por Leonid Kravchuk e Nursultan Nazarbayev. Contudo, a contribuição americana para o processo não foi de modo algum insignificante. Coordenando sua posição com os líderes da Europa Ocidental, Bush conseguiu evitar uma situação parecida com a ocorrida na Iugoslávia, quando a Alemanha incentivou o desejo de independência da Eslovênia e da Croácia, enquanto o resto das potências ocidentais continuava indeciso quanto à questão. No caso da União Soviética, Bush logrou reunir todos os líderes ocidentais e atuou como porta-voz de sua posição comum. Para serem aceitos no Ocidente, os líderes das repúblicas tinham de fazer o que Bush queria que fizessem no tocante às armas nucleares, às fronteiras e às minorias. As expectativas americanas foram explicitadas por James Baker no começo do outono de 1991 e seguidas no espírito, se não na letra, pelos líderes das repúblicas soviéticas. Ainda que tenha perdido a batalha para salvar a União Soviética como um parceiro menor na arena internacional, o governo Bush ajudou a orquestrar a sua dissolução. Não foi uma realização modesta, especialmente quando se leva em conta o fim sangrento que tiveram outros impérios. Em certo aspecto, a história chegou realmente ao fim, não no sentido de uma vitória final do liberalismo, como declarou o importante cientista político americano Francis Fukuyama em seu best-seller O Fim da História e o Último Homem, publicado em 1990, mas no sentido do desaparecimento dos antigos impérios europeus. Os Estados Unidos, nascidos da rebelião contra um império e arqui-inimigos do colonialismo em todo o mundo, viram-se inesperadamente administrando a dissolução de um país muitas vezes rotulado como o último império mundial. Assim, os americanos realizaram seu propósito anti-imperialista sem realmente o desejar. Não faltam motivos para ver o ano de 1991 como um importante ponto de inflexão na história mundial. E, em parte alguma, isso parece mais óbvio que no antigo espaço pós-soviético, no qual muitas tendências atuais em relações internacionais, política interna e relações econômicas continuam à sombra do ano que alguns denominam como annus mirabilis, ao passo que outros, inclusive o presidente Vladimir Putin da Rússia, associam à maior catástrofe geopolítica do século. Foi nesse ano que a liderança russa estabeleceu uma política de uso da força que obedeceu até a Guerra Russo-Georgiana de 2008. Enquanto as repúblicas da União podiam sair sem luta, as repúblicas autônomas, como a Chechênia, não podiam. A liderança russa aprendeu uma lição com o colapso soviético e criou um novo sistema federativo em que alguns membros da Federação Russa, como a Chechênia e o Tartaristão, podiam ter mais direitos que os demais. Isso ajudou a preservar uma aparência de unidade no Estado russo durante a primeira e difícil década pós-soviética. Coerção e flexibilidade, sendo que esta era escassa na União Soviética, passaram a ser distintivas na nova
política russa para lidar com as autonomias rebeldes. Ao mesmo tempo que esmagava os esforços independentistas de suas próprias autonomias, os líderes russos pegavam uma página do livro de Gorbachev de 1990 e 1991, quando ele jogou os líderes das autonomias russas contra Boris Yeltsin e tentou apoiar as autonomias rebeldes em outros estados pós-soviéticos, inclusive a Abkhazia, a Ossétia do Sul, na Geórgia, e a Transnistria, na Moldávia. Aquilo que atualmente se considera uma invenção de Putin, a política agressiva de integração das antigas repúblicas soviéticas a instituições comuns e a oposição ao ingresso da Ucrânia e da Geórgia na OTAN, ou em estruturas ligadas à União Europeia, também remonta aos acontecimentos de 1991. Muitos assessores de Yeltsin consideravam o Commonwealth não como um instrumento de divórcio, e sim como um meio de controle russo sobre o espaço pós-soviético. Acreditavam que a Rússia precisava livrar-se do fardo de sustentar o império tradicional. Mas, em 30 anos, quando se recuperassem dos problemas econômicos e políticos, as repúblicas retornariam à Rússia por livre e espontânea vontade. Algumas, como Belarus, voltaram e se integraram a organizações políticas, econômicas e militares lideradas pela Rússia, mas outras não. E uma guerra fria entre a Rússia e o Ocidente quase se materializou na esteira da Revolução Rosa de 2003 na Geórgia, que resultou na chegada ao poder do presidente Mikhail Saakashvili, educado no Ocidente, e da Revolução Laranja na Ucrânia, que viu a eleição do presidente pró-ocidental Viktor Yushchenko contra o rival apoiado e financiado pela Rússia. Hoje, como em 1991, as antigas repúblicas mais distantes politicamente da Rússia são as Bálticas, ao passo que o país mais dependente das possibilidades de reintegração ao espaço pós-soviético sob os auspícios de Moscou é a Ucrânia, isso na visão deles. A origem das políticas americanas que moldaram as relações internacionais durante a primeira década do século XXI também remontam a 1991, quando James Baker persuadiu Gorbachev e Yeltsin a retirar o apoio ao governo afegão de Najibullah. Em breve, o Afeganistão se transformaria numa terra de ninguém, num país de senhores da guerra. Salvo do caos e da violência cotidiana, pelo Talibã. A paz interna imposta pelos zelotes religiosos levou à destruição ao exterior quando Osama Bin Laden converteu a ex-sepultura do exército soviético em seu quintal. A reação do governo do 43º presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ao desafio do 11 de setembro foi muito informada pelas experiências e lições que sua assessoria extraiu dos acontecimentos de 1991. Nos últimos meses desse ano, quando a queda da União Soviética se desenrolava diante das câmeras de televisão da CNN, os experts do governo Bush começaram a fazer preparativos para um novo mundo em que a União Soviética seria um fator muito menor na política mundial ou podia até desaparecer. O planejamento ficou a cargo do secretário de Defesa Dick Cheney e colocado sob a supervisão direta do subsecretário de Defesa Paul Wolfowitz. A nova doutrina produzida pelos especialistas do Pentágono refletia a visão apresentada no discurso sobre o Estado da União de George H.W. Bush em 1992. A Guerra Fria não só terminara, como fora ganha. Agora os Estados Unidos tinham uma missão especial no mundo, definida por seu novo status de única superpotência global. Já não se aplicavam os limites geográficos e políticos impostos por seu antigo adversário da Guerra Fria. Algumas semanas após o discurso de Bush, em janeiro de 92, quando vazaram para a imprensa elementos da doutrina Wolfowitz, revelou-se que a missão especial não era unicamente apoiar a liberdade em todo o mundo, como afirmara o presidente, mas também impedir o surgimento de qualquer rival potencial no cenário mundial, se necessário por meio de guerras preventivas. Esse foi o modelo de política externa adotado por George W. Bush, o filho. Em março de 2003, ele ordenou às tropas americanas que invadissem o Iraque a fim de frustrar uma ameaça que nunca existira,
apontando supostas armas de destruição em massa que não foram encontradas. A invasão tirou Saddam Hussein do poder no país, mas ao preço extremo de matar mais de 190 mil pessoas e desestabilizar a região. Graças a isso, nós tivemos o surgimento do ISIS, né? Também custou aos Estados Unidos a vida de quase 4.500 militares e pelo menos 3.4 mil paramilitares contratados. George W. Bush acreditava que os Estados Unidos tinham ganho a Guerra Fria e elogiava a clareza moral que tornara a vitória possível. Em novembro de 2003, depois do sucesso inicial da invasão do Iraque, fez um discurso marcando o 20º aniversário da Fundação Nacional para a Democracia. Nele, atribuiu à determinação americana o fim do beco sem saída nuclear global com a União Soviética, assim como o fim da União Soviética. Em sua narrativa triunfalista, encontrou inspiração para o seu plano de levar a democracia ao Oriente Próximo, transformando o mundo muçulmano. Aspas, e agora cabe-nos aplicar essa lição ao nosso tempo, alegou o presidente no mesmo discurso. Chegamos a outro grande ponto de inflexão e a determinação que mostrarmos modelará a próxima etapa do movimento democrático mundial. A nova etapa não chegou. Foi substituída pelo pesadelo da longa e sangrenta ocupação do Iraque. Em muitos aspectos, o caminho da guerra do Iraque começou em 91. As decisões que mandaram as forças americanas ao Iraque em março de 2003 foram resultado não só do desejo de terminar a Guerra do Golfo, de 1990 e 1991, derrubando o regime de Saddam Hussein, como também de uma fé profundamente arraigada no poder dos Estados Unidos como país que ganhou a Guerra Fria, apagando do mapa mundial seu principal adversário. É isso aí, gente. A queda do Império Russo definitivamente marcou o fim do século XX. Muitos dizem que foi em 1989 com a queda do Muro de Berlim, e sim, não pode se discordar disso, mas o grande finale veio com a queda do Império Soviético. Os Estados Unidos erroneamente acreditavam e acreditam, em certa medida até hoje, que foram os responsáveis únicos pela desintegração daquele império, mas na verdade fica bem claro que a partir do momento em que, devido às crises internas, principalmente econômicas, que Gorbachev vinha sofrendo as pressões e na adoção das novas diretrizes de Perestroika e Glasnost, incluindo a possibilidade de voto e de crítica ao Partido Comunista, isso levou ao começo do fim, de fato. A queda veio de dentro para fora. Na medida em que, depois que Gorbachev tentava fortalecer o centro e tentando se manter ainda no poder, ele sofre o putsch da ala mais radical ainda das forças soviéticas. O putsch dura 3 dias. Com a ajuda de Yeltsin, ele volta ao poder, mas aí quem já dava as cartas era Yeltsin. E Gorbachev passa a ser quase como eu diria, um espectador, ainda que fizesse de tudo para que as repúblicas assinassem um novo tratado da União e que basicamente Gorbachev Yeltsin até concordava, mas que com a cada vez maior vontade independentista da Ucrânia, e principalmente depois do referendo, isso se tornou inviável. A Ucrânia fez o seu referendo, no geral mais de 90% da população aprovou a independência, e isso deu a Leonid Kravchuk a força para ele seguir nesse caminho, ainda que ele fosse um daqueles que pertenceram à elite comunista na Ucrânia.
mas ele estava no lugar certo, no momento certo. E teve o mérito de ver para onde a história caminhava e não aceitar retrocessos que pudessem levar a Ucrânia de volta à União. Apesar, a União já estava bem enfraquecida. E a Rússia também não queria ter que, basicamente ela, sustentar o fardo, principalmente econômico, de manter toda aquela União. Foi isso, entendeu? A União Soviética caiu. Em Bela Vesa foi criada aquilo que logo depois passaram a chamar de Comunidade de Estados Independentes, a CEI, né? É uma união, a Commonwealth. E à medida que o tempo foi passando, russos e ucranianos foram se afastando mais ainda e o desejo dos ucranianos se integrarem ao Ocidente, principalmente à União Europeia. Nós tivemos a revolução na Praça Maidan. Tudo isso foi elevando o tom para aquilo que Putin via como basicamente território russo. Putin não vê... e os russos que o apoiam, e grande parte da população, não aceitam a Ucrânia fora do controle, do domínio russo. E isso levou ao que nós temos hoje. A guerra, os russos acharam que ganhariam fácil. O conflito já se arrasta por mais de 7 meses e ninguém sabe para onde, no que vai dar, no que vai terminar. Guerras são assim, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Ele convocou mais 300 mil reservistas, esse número pode chegar a 1 milhão, segundo cláusulas secretas lá da lei, e ameaça até o Ocidente com o uso de armas nucleares. Eu espero que tenha ficado claro, tenha ficado claro não, mas tenha facilitado a compreensão para vocês todos de todo esse processo que vem, na verdade não vem só do fim do colapso soviético. O processo ucraniano, russo é anterior. Nós tivemos lá na década de 30 a fome, após a